É isso aí, galera. Outro vídeo direto ao ponto. A gente vai falar como é feita a classificação do carbono. E a classificação do carbono é feita a partir do número de ligações que o carbono faz com outros átomos de carbono. E a classificação é muito simples, você vai encontrar 4 tipos de carbono: o carbono primário, o carbono secundário, o carbono terciário e o carbono quaternário. E a melhor maneira de você entender isso aí é vendo alguns exemplos práticos que aqui no mapa eu vou ampliar para que fique muito melhor na visualização aí no seu vídeo. E olha só uma coisa, quando eu tenho esse tipo de carbono, olha só esse carbono aqui destacado em vermelho, eu tenho um carbono primário, um carbono sozinho, ou seja, carbono não ligado a outros átomos de carbono, já é um carbono primário. É um carbono tetravalente, ele tem 1, 2, 3, 4 ligações covalentes, mas como essas ligações não são feitas com outros átomos de carbono, ele já é um carbono primário. Um exemplo bom disso também é quando eu tenho esse tipo de configuração aqui, eu tenho 2 átomos de carbono, só que apenas um carbono se liga a cada carbono aqui. Então esse carbono se liga só com esse e esse carbono se liga só com esse carbono. Portanto, são 2 carbonos primários. E a classificação é muito simples assim. Carbono sozinho já é primário. Carbono ligado a apenas um átomo de carbono é carbono primário. O que leva a gente também para o carbono secundário. O carbono secundário é um átomo de carbono que está ligado a 2 carbonos. Portanto, aqui a gente tem um exemplo clássico de um carbono secundário. Esses 2 carbonos são carbonos primários, porque estão ligados a apenas um átomo de carbono. As demais ligações são 3 ligações com átomos de hidrogênio, simplificadas aqui dessa forma. Maravilha! Átomo de carbono terciário. Olha só, ampliado, nós temos aqui o carbono ligado a 1, a 2, a 3 átomos de carbono. Então o carbono terciário é um carbono ligado a 3 carbonos. E por último, o carbono quaternário, novamente ampliado, é o átomo de carbono ligado a 1, 2, 3, 4 carbonos. Então é muito simples. Carbono sozinho ou carbono ligado a apenas um carbono é primário. Carbono ligado a 2 carbonos, secundário. Carbono ligado a 3 carbonos é um carbono terciário. E carbono ligado a 4 carbonos é um carbono quaternário. E aí na sequência a gente tem um exercício. Presta bem atenção, repara bem, porque é muito, mas muito simples classificar carbonos num composto hipotético. Bom, então é isso aí, galera. Repara bem nessa estrutura maluca que eu criei especialmente para exercitar o que a gente acabou de ver. Então, olha só, a gente tem aqui um primeiro carbono. Esse carbono está ligado a 3 hidrogênios e apenas um carbono. Não precisa fazer muita força para descobrir que trata-se de um carbono primário. Na sequência, a gente tem um carbono terciário. Por quê? Porque ele está ligado a 1, a 2, a 3 carbonos. Esse carboninho aqui em cima é um carbono primário, porque está ligado a apenas esse carbono. As outras 3 ligações são com hidrogênio. Nós temos um cloro aqui, a gente não pode contar o cloro como átomo de carbono, ele é Cl. Isso a gente tem que tomar um certo cuidado e observar bem o que está ligado ao carbono. Na sequência, temos um carbono secundário, pois ele está ligado a 1, a 2 carbonos. E na sequência ainda, temos um carbono, se você respondeu terciário, certa resposta! Porque ele está ligado a 1, a 2, a 3 carboninhos. E aí nós temos aqui um próximo carbono primário, porque está ligado a apenas esse carbono aqui. Vamos voltar aqui só para olhar, ele está ligado aqui. E aqui nós temos 3 hidrogênios, então carbono primário. Na sequência, um carbono secundário. Apesar dessa dupla ligação com o oxigênio, o carbono faz as 4 ligações dele aqui, ele é tetravalente, mas se liga a apenas 1 a 2 carbonos. Na sequência, um carbono quaternário, não tinha aparecido até agora esse menino, mas ele se liga a 1, a 2, a 3, a 4 carbonos, logo é um carbono quaternário. E na sequência dele, nós temos um carbono secundário ligado a apenas 1 e ligado a esse outro carbono aqui. Logo, esse carbono é um carbono secundário. Temos um carbono primário aqui na ponta dessa cadeia carbônica e sobraram 2 carboninhos que a gente não precisa se esforçar muito para perceber que são carbonos primários. Basicamente era isso. Espero que você tenha entendido muito bem a classificação de carbonos. Dá uma boa reparada em várias cadeias carbônicas por aí, todas podem ser classificadas da mesma forma. Um fortíssimo abraço e até mais!